O mundo está cheio de ruído, distrações constantes, exigências e lutas intermináveis pelo controle. Todo dia somos bombardeados por forças além do nosso comando e lutamos para dobrá-las à nossa vontade. Mas não conseguimos. E aqui está a verdade que ninguém quer encarar. Quanto mais você persegue o controle, mais se perde no caos. Mas existe uma saída, uma maneira de se elevar acima de toda essa loucura. E começa com algo simples, porém profundo: o desapego. Não se trata de se retirar do mundo, trata-se de assumir o comando da sua mente, das suas emoções e das suas ações. Este é o ensinamento central do estoicismo, onde o verdadeiro poder não está em controlar o incontrolável, mas em dominar a si mesmo. Imagine uma vida em que você não é abalado pelas tempestades ao seu redor, onde nada pode perturbar sua paz, porque você aprendeu a se desapegar do que não lhe serve. Você provavelmente passou muito tempo tentando controlar o mundo ao seu redor. Todos nós passamos. Seja as pessoas em nossas vidas, nossas carreiras ou as circunstâncias em que nos encontramos, fomos ensinados que, se nos esforçarmos o suficiente, podemos dobrar as coisas à nossa vontade. Mas você já parou para pensar em quanta energia está desperdiçando em coisas completamente fora do seu controle? O clima muda quando quer. As pessoas agem de maneiras que você não pode prever. E a vida vai lançar obstáculos, não importa o quão cuidadosamente você planeje. A verdade é que estamos lutando contra forças muito maiores do que nós mesmos. E quanto mais tentamos controlá-las, mais acabamos perdendo. Isso não é apenas teoria, é realidade. E embora isso possa soar duro, também é incrivelmente libertador, porque a única coisa que realmente podemos controlar somos nós mesmos. Trata-se de focar no que podemos influenciar, em vez de nos enredar em coisas que jamais cederão aos nossos desejos. Como Carl Jung disse certa vez: você é o que faz, não o que diz que vai fazer. O que importa não é o quanto você planeja ou controla tudo ao seu redor. É como você lida com as coisas que realmente têm o poder de mudar. Suas reações, sua mentalidade e suas ações. É aí que está sua verdadeira força. Tentar controlar tudo fora de você só vai trazer frustração. Você não pode controlar os pensamentos ou ações das outras pessoas. Não pode prever todos os resultados. Não pode nem controlar o jeito que o mundo gira. E mesmo assim, tantos de nós ficamos presos nesse ciclo interminável de tentar o impossível. É exaustivo, não é? Você continua planejando, se esforçando, se preocupando com coisas que não pode mudar. E o que você recebe em troca? Ansiedade, estresse, decepção. Quando as coisas não saem do seu jeito, você fica se sentindo impotente, como se tivesse falhado em algo que nunca estava realmente ao seu alcance. Quanto mais você tenta controlar o incontrolável, mais ele escapa das suas mãos. É um jogo perdido. E ainda assim, continuamos jogando. Por quê? Porque fomos ensinados que controle equivale a segurança. Fomos condicionados a acreditar que, se pudermos gerenciar cada detalhe, podemos evitar a dor, a decepção e a incerteza. Mas a verdadeira lição aqui é que a única maneira de ter paz em sua vida é aceitar que algumas coisas sempre estarão fora do seu alcance. Então, o que você pode controlar? A si mesmo. E é aí que o poder reside. Quando nos desapegamos da necessidade de controlar tudo, finalmente nos libertamos da ansiedade constante que vem com isso. Deixar ir não significa desistir ou ser passivo. Significa fazer a escolha consciente de parar de lutar contra a corrente e começar a nadar com ela. Trata-se de escolher onde você coloca sua energia e saber quando deixar ir o que não pode mudar. É o caminho para a liberdade. Marco Aurélio disse certa vez: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força.
Você não precisa estar constantemente em batalha com o mundo. Não precisa desperdiçar sua energia tentando forçar as coisas a tomarem a forma que você prefere. Em vez disso, direcione seus esforços para dentro. Domine sua mente. Comande suas respostas. Quando você faz isso, começa a se sentir menos à mercê do mundo ao seu redor e mais como o arquiteto da sua própria paz. O controle é sedutor. Parece seguro, estável, como se apenas acertarmos tudo, tudo se encaixará no lugar. Mas é uma ilusão, uma armadilha. Você pode pensar que, se tiver controle suficiente sobre suas circunstâncias, será invulnerável. Mas quanto mais você busca o controle, mais afunda em uma falsa sensação de segurança. E mais vulnerável você se torna quando as coisas inevitavelmente dão errado. Essa é a natureza da vida. As coisas vão dar errado. Os planos vão falhar. As pessoas vão te decepcionar. O mundo vai mudar de maneiras que você nunca esperou. A beleza do estoicismo é que ele ensina que você não precisa ser desamparado nesses momentos. Você não precisa desmoronar quando a vida não vai do seu jeito. Você só precisa saber que há poder em aceitar o que está fora do seu controle e redirecionar sua energia para o que pode mudar, sua mentalidade, sua atitude e suas ações. Essa é a liberdade definitiva. A chave para a paz não está em controlar tudo ao seu redor. Está em saber onde reside seu verdadeiro poder, dentro de você mesmo. Uma vez que você percebe que a necessidade de controlar tudo ao seu redor é a verdadeira armadilha, você começa a ver o mundo de forma diferente. Você começa a entender que a única coisa pela qual vale a pena lutar é sua paz interior. Está em como você responde à vida, não em tentar moldá-la à sua vontade. Ao se desapegar da ilusão de controle, você recupera a única coisa que sempre teve o direito de controlar: a si mesmo. E é aí que reside o verdadeiro poder. Então, a questão se torna: como você começa essa jornada de desapego? Como você começa a se libertar da necessidade de controlar o mundo ao seu redor? O primeiro passo é reconhecer que você não pode forçar tudo a dar certo do seu jeito. O segundo passo é tomar a decisão de deixar ir as coisas que não pode controlar e focar no que pode. A maneira como responde, como escolhe ver o mundo, como navega pela incerteza. O terceiro passo é abraçar a incerteza e encontrar conforto no fato de que não saber o que vem a seguir é, na verdade, uma fonte de liberdade, não de medo. Você nunca poderá controlar todos os aspectos da sua vida, mas pode controlar como escolhe vivê-la. E esse é o verdadeiro caminho para a paz. Então deixe ir. Pare de lutar pelo controle e comece a abraçar a incerteza da vida. O mundo ainda será caótico, imprevisível e incontrolável, mas você será mais forte por isso. Ao deslocar seu foco para si mesmo e para suas próprias respostas, você se liberta da ansiedade de tentar dobrar a vida à sua vontade. Em vez de lutar com o incontrolável, você aprenderá a se mover com ele, a responder a ele e, em última análise, a se elevar acima dele. Deixar ir não é fraqueza, é força e é o primeiro passo em direção à verdadeira paz interior. Assuma o controle do que você pode, sua própria mente, e deixe o resto se encaixar no lugar. É somente quando deixamos de lado a necessidade de controlar tudo que finalmente encontramos a paz que tanto buscávamos. Todos nós ansiamos por segurança. É um instinto humano natural. Queremos nos sentir fundamentados, como se tivéssemos controle sobre nossas vidas, que as coisas permanecerão as mesmas, ou pelo menos seguirão um caminho previsível. Por isso formamos apegos. Nos agarramos a pessoas, a certos resultados e a posses, esperando que essas coisas nos deem a estabilidade que tanto desejamos. Mas aqui está a dolorosa verdade. Quanto mais nos agarramos, mais acabamos nos restringindo. Os apegos não são redes de segurança.
São correntes, correntes que nos prendem a coisas além do nosso controle. Quando nos apegamos a uma pessoa ou resultado específico, entregamos uma parte de nós mesmos a eles. Deixamos que eles ditem como nos sentimos. Colocamos nossa felicidade nas mãos deles. E o que acontece quando essas coisas mudam? Quando escorregam ou quando não resultam do jeito que esperávamos? Desmoronamos, nos sentimos traídos, perdidos, incompletos. Essa é a armadilha. Nos dizemos que esses apegos nos trarão felicidade, que nos manterão seguros. Mas na realidade, eles fazem o oposto. Quanto mais firmemente nos agarramos, mais vulneráveis nos tornamos. Porque o que acontece quando algo ou alguém muda ou vai embora? Sentimos que perdemos um pedaço de nós mesmos. Nos sentimos abalados até o fundo, como se não pudéssemos mais nos sustentar sozinhos. A verdade é que o apego cria fraqueza, não força. Nos mantém presos ao medo da perda, à ilusão de que nosso bem-estar está ligado a algo externo. Pensamos que, ao nos agarrar, estamos garantindo nossa felicidade, mas na realidade estamos apenas criando uma oportunidade para que essa felicidade seja tirada. Imagine por um momento se você pudesse viver sem esse medo de perda. E se você pudesse estar completamente em paz, sabendo que ninguém e nada tem o poder de perturbar sua calma interior. Essa é a liberdade que vem com o desapego. Quando você libera esses apegos, entra em um espaço onde não depende mais dos outros ou das circunstâncias para a sua felicidade. Você se torna sua própria fonte de força, sua própria fonte de paz. O mundo e as pessoas nele não têm mais o poder de te desequilibrar. Você recupera o controle, não se agarrando, mas deixando ir. Parece contraintuitivo, mas é a liberdade definitiva. Isso não significa que você para de se importar, ou que se torna frio ou indiferente. Significa que você para de depender dos outros ou das circunstâncias para definir seu senso de paz. Você para de esperar que o mundo se alinhe com seus desejos e, em vez disso, foca em criar um senso de paz que seja independente do externo. Trata-se de aceitar que você não pode controlar tudo e que está tudo bem. Você para de lutar para manter as coisas como estão e começa a abraçar a mudança, entendendo que tudo, bom ou ruim, é temporário. Epicteto disse certa vez: a riqueza consiste não em ter grandes posses, mas em ter poucos desejos. Essa ideia, embora frequentemente aplicada à riqueza material, também se estende à riqueza emocional. Quanto menos apegos emocionais nos agarramos, mais liberdade ganhamos. Liberdade de expectativas, liberdade de decepção, liberdade do medo da perda. Deixar ir não significa que você não se importa com pessoas ou coisas. Não significa que você para de perseguir objetivos ou formar conexões. Significa que você aprende a amar pessoas e coisas sem deixá-las te definir. Você pode se importar profundamente com alguém, mas não depende dessa pessoa para sua felicidade. Você pode perseguir o sucesso, mas não amarra sua autoestima a alcançá-lo. Você se torna tranquilo com o fluxo e refluxo da vida, sabendo que tem a força interior para navegar por qualquer situação. Quando você se desapega, liberta-se da montanha-russa emocional da vida. Você para de reagir a cada mudança e alteração. Em vez disso, encontra equilíbrio, centralidade e paz. Essa mudança não acontece da noite para o dia. É um processo, uma liberação gradual das coisas às quais você se agarrou. No começo, pode parecer que você está perdendo uma parte de si mesmo, mas na realidade está ganhando algo muito mais valioso, sua autonomia. Você está recuperando seu poder. Você está dizendo: eu sou suficiente, independentemente do que aconteça ao meu redor. E essa percepção é libertadora. Pense em quantas vezes você ficou preso no resultado de algo. Quantas vezes tentou forçar um resultado, querendo desesperadamente que as coisas fossem do seu jeito. E quando não foram, como você se sentiu?
provavelmente desapontado, talvez até com raiva ou ressentido. Agora imagine o quanto mais leve você se sentiria se não estivesse tão apegado a esses resultados. Se em vez de concentrar toda a sua energia em tentar controlar tudo, você simplesmente deixasse ir e permitisse que a vida se desenrolasse como vai. O resultado pode não ser o que você esperava, mas não terá o poder de te arruinar. Quando você deixa ir os apegos, rompe com a necessidade de controle e, ao fazer isso, encontra um senso mais profundo de segurança. Não a falsa segurança que vem de se agarrar a coisas externas, mas a segurança real e inabalável que vem de saber que você pode enfrentar o que quer que venha, não importa o quê. Esse tipo de segurança não vem de se agarrar, vem de deixar ir. É a percepção de que não importa o que a vida te jogue, você vai ficar bem. E essa é a beleza de deixar ir. Não se trata de se render ao caos da vida ou desistir. Trata-se de perceber que você não precisa controlar tudo para estar em paz. Trata-se de recuperar seu poder, não apertando mais, mas afrouxando seu aperto. Trata-se de confiar que o mundo vai se desdobrar como deve e que você pode se adaptar, crescer e prosperar, não importa o que aconteça. À medida que você começa a liberar esses apegos, notará uma mudança dentro de si. Você se sentirá mais leve, mais livre, mais em paz. As correntes que antes o prendiam aos resultados, às pessoas, às posses, começarão a desaparecer e você ficará mais alto, mais forte e mais confiante. Você perceberá que não é seus apegos. Você não é as coisas que possui ou as pessoas em sua vida. Você é a pessoa que pode ficar sozinha, inabalável pelo mundo ao redor. E é aí que reside sua verdadeira força. A jornada para deixar ir não é fácil, mas vale a pena. É uma jornada de autodescoberta, de recuperar seu poder pessoal e de encontrar paz dentro de si mesmo. É a percepção de que as coisas que você pensava que te definiam não têm, na verdade, esse poder. No momento em que você para de precisar de algo ou alguém para ser feliz, você desbloqueia uma liberdade que a maioria das pessoas nunca experimentará. E essa liberdade não tem preço. Então, à medida que você começa a liberar seus apegos, lembre-se disso. Quanto mais você deixa ir, mais você ganha. Você ganha paz, você ganha liberdade. Você ganha a força para enfrentar a vida como ela vem. E no final, essa é a maior força de todas. Não é a capacidade de controlar o mundo. É a capacidade de permanecer firme. Não importa o que o mundo te jogue. Deixar ir os apegos não é apenas sobre liberdade de pessoas ou posses. É sobre liberdade da necessidade de controlar tudo. É sobre confiar em si mesmo e confiar na vida, sabendo que o que quer que venha ao seu encontro, você pode lidar com isso. E isso, meu amigo, é verdadeiro poder. O desapego é frequentemente visto sob uma luz errada. As pessoas o veem como indiferença, como se alguém que pratica o desapego fosse de alguma forma frio, insensível ou até mesmo fraco. Mas deixe-me dizer a você, nada poderia estar mais longe da verdade. O desapego não é sobre se retirar da vida ou se distanciar das emoções. Não é sobre desligar seus sentimentos ou recuar do mundo. Na verdade, é exatamente o oposto. O desapego é uma poderosa ferramenta de autodomínio. É a capacidade de navegar pelo caos da vida com uma mente estável, inabalada pela turbulência ao seu redor. É a capacidade de experimentar perda, traição ou dificuldade sem se deixar destruir por isso. Dessa forma, o desapego é uma fonte de força, não de fraqueza. Trata-se de fazer escolhas conscientes sobre onde você investe sua energia emocional e entender que você não precisa ser arrastado por cada corrente emocional que se apresenta. Quando pensamos em desapego, frequentemente pensamos em uma pessoa emocionalmente distante, como se não se importasse com nada.
Mas o desapego não é sobre não se importar. É sobre escolher o que merece seu cuidado. É sobre reconhecer que nem tudo, nem toda situação, nem toda pessoa é digna do seu investimento emocional. Os estoicos nos ensinaram esse princípio. Nossas emoções não devem ser nossas mestras. Marco Aurélio, em suas meditações, disse: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força." Esse é o coração do desapego. Reconhecer que, embora você não possa controlar o mundo, pode controlar como responde a ele. Você pode escolher permanecer inabalado por coisas que não servem à sua paz de espírito. Você pode se elevar acima do caos, do ruído e das distrações e se mover pela vida com um senso de calma e clareza que outros só podem sonhar. Pense por um momento. Com que frequência deixamos que as ações, opiniões ou humores de outras pessoas ditem como nos sentimos? Quantas vezes você permitiu que as palavras ou ações de alguém te desequilibrassem, te deixando com raiva, triste ou frustrado? É tão fácil se perder na montanha-russa emocional da vida, especialmente quando estamos constantemente reagindo ao que acontece ao nosso redor. Mas o desapego permite que você pare de ser escravo de suas reações. Ele te dá a capacidade de dar um passo atrás e observar, de pausar antes de responder e de escolher como quer se envolver com o mundo. Não se trata de evitar emoções ou ser indiferente. Trata-se de criar espaço entre você e o mundo externo, para que você possa responder conscientemente em vez de reagir impulsivamente. Isso não é apenas um ideal filosófico, é força prática do mundo real. A vida vai te trazer desafios, decepções e momentos de injustiça. E é fácil se perder nessas emoções, deixá-las te consumir, sentir-se impotente diante delas. Mas o desapego te dá uma saída. Ele te permite suportar dificuldades sem se quebrar. Quando alguém te trai, quando você experimenta uma perda ou quando a vida não vai como planejado, o desapego não significa que você não sente. Significa que você não deixa esses sentimentos assumirem o controle. Você sente a dor, mas não a deixa te definir. Você sente a raiva, mas não age impulsivamente. O desapego significa escolher como processar suas emoções em vez de deixá-las te overwhelmar. Trata-se de reconhecer seus sentimentos sem permitir que eles ditem suas ações. E quando você domina isso, nada pode te quebrar. Pense nas pessoas que você conhece que parecem inabaladas pelos altos e baixos da vida. Elas não ficam perturbadas quando as coisas não vão do seu jeito. Não perdem a cabeça quando o caos se instala. Essas pessoas dominaram o desapego. Aprenderam a navegar pelas tempestades da vida sem serem jogadas fora do curso. E não é que elas não se importem, elas se importam profundamente. Mas aprenderam a direcionar sua energia emocional de maneiras que são potencializadoras, não destrutivas. Não desperdiçam sua energia em coisas que não podem controlar. Não deixam as ações dos outros ou a imprevisibilidade do mundo tirar sua paz. O desapego não significa se fechar para o mundo. Não significa que você para de amar as pessoas ou de se importar com seus objetivos. Significa que você ama com sabedoria, com limites. Você se importa com consciência, sabendo que sua felicidade não depende da aprovação ou ações dos outros. Você persegue seus objetivos com paixão, mas sem o apego desesperado aos resultados que frequentemente leva à frustração e à decepção. O desapego é sobre estar totalmente presente no momento sem se perder nele. É sobre entender que, embora você não possa controlar tudo ao seu redor, você sempre pode controlar como responde a isso. E esse controle, esse poder, é onde reside sua verdadeira força. Na verdade, o desapego é um ato de libertação.
Quando você deixa de lado a necessidade de controlar, quando para de se agarrar a resultados, pessoas e coisas, você se liberta. Você se liberta do medo da perda, do controle da ansiedade e da necessidade de validação. Você para de depender do mundo para te dar o que acha que precisa. E ao fazer isso, percebe que você é completo por conta própria. Você não precisa que o mundo te valide ou te faça sentir completo. Você encontra paz dentro de si mesmo e desse lugar de força interior pode enfrentar o que quer que venha. O desapego não é sobre virar as costas para a vida, é sobre se envolver com ela a partir de um lugar de poder e clareza, sabendo que você é quem controla seu mundo interior. Essa mudança de perspectiva é o que permite que você permaneça calmo diante do caos. É o que te permite resistir às tempestades da vida sem ser destruído por elas. Quando você deixa ir os apegos, para de estar à mercê da natureza imprevisível da vida. Você para de amarrar sua paz a coisas que podem ser tiradas. Em vez disso, você encontra paz dentro de si mesmo e essa paz se torna inabalável. Não importa o que o mundo te jogue. Você pode resistir à tempestade porque está ancorado em sua própria força, em seu próprio desapego. No final, o desapego é a forma definitiva de autodomínio. Não se trata de se retirar da vida. Trata-se de se envolver com a vida sem ser escravizado por ela. Trata-se de estar totalmente vivo, totalmente presente e totalmente no controle de como você responde ao mundo ao seu redor. O desapego não é fraqueza. É a força silenciosa que permite que você permaneça firme e inabalado em um mundo que está em constante mudança. Quando você pode se desapegar do caos, entra em um espaço de poder e paz que a maioria das pessoas nunca conhecerá. E nesse espaço, você é imparável. Então, da próxima vez que você se sentir preso na tempestade de emoções, da próxima vez que sentir que a vida está saindo do controle, lembre-se, o desapego não é sobre se fechar. É sobre se abrir à possibilidade da verdadeira liberdade. É a capacidade de deixar ir o que você não pode controlar, de escolher como responder e de encontrar força na quietude. Porque quando você domina o desapego, você domina a si mesmo. E nada neste mundo pode te quebrar. As emoções são nossa maior força e nossa maior fraqueza. Todos as experimentamos e elas são profundas. Em momentos de alegria, elas nos elevam mais alto do que pensávamos possível. Em momentos de tristeza, podem nos afogar. Mas a verdade é que as emoções muitas vezes podem turvar nosso julgamento. Elas sequestram nossos pensamentos, nos fazendo reagir impulsivamente. E quando reagimos impulsivamente, raramente tomamos nossas melhores decisões. A chave aqui não é eliminar as emoções, mas assumir o controle delas, recuperar o domínio sobre elas. É nesse domínio que você encontra a verdadeira força. Quando você aprende a se desapegar emocionalmente, ganha algo extraordinário. A capacidade de observar suas emoções sem ser arrastado por elas. Isso não significa que você para de sentir. Longe disso. Você ainda experimenta alegria, dor, raiva e medo. Mas quando não está mais à mercê dessas emoções, elas não têm mais o poder de ditar suas ações. Os estoicos entendiam isso muito bem. Eles acreditavam que, embora não possamos controlar o que nos acontece, podemos controlar como respondemos. Sêneca escreveu: "Sofremos com mais frequência na imaginação do que na realidade." Isso fala ao tumulto emocional que frequentemente criamos para nós mesmos. Nos perdemos nos "e se", no medo, em projeções de cenários piores. Mas a mente estoica escolhe ver as coisas claramente. As emoções, por mais poderosas que sejam, são temporárias. Surgem, incham e então passam. E nessa passagem, deixam para trás a oportunidade de agir a partir de um lugar de clareza, não de caos. Quando você aprende a se desapegar, para de reagir às emoções como se elas te controlassem.
Você se torna o observador, vendo as emoções surgirem e caírem, sabendo que elas não te definem. E essa consciência, essa distância da tempestade emocional, é onde reside a força. Pense nas vezes em que as emoções assumiram o controle. Talvez tenha sido em uma discussão onde sua raiva tomou conta de você e você disse coisas que não quis dizer. Ou talvez tenha sido em um momento de medo, onde você congelou em vez de agir, porque sua mente estava dominada pela possibilidade de fracasso. Todos já estivemos lá. As emoções são poderosas, mas quando as deixamos tomar o volante, muitas vezes acabamos em algum lugar que não pretendíamos ir. Mas aqui está a verdade. Você não precisa deixar suas emoções assumirem o controle. Você não precisa ser arrastado por cada onda de raiva, tristeza ou medo que se apresenta. As emoções são apenas sinais, não comandos. Elas te dizem algo sobre o que está acontecendo dentro de você, mas é sua resposta que determina o resultado. A questão real é: como você vai responder? A beleza da independência emocional é que você recupera seu poder. Suas emoções não mais te puxam em direções diferentes. Você aprende a ficar com elas, a reconhecê-las e a deixá-las passar, sabendo que elas não te definem. Não se trata de suprimir seus sentimentos ou fingir que não existem. Trata-se de entender que eles são temporários, que suas emoções não são estados permanentes de ser, são ondas. E como as ondas sobem e descem, e com a prática, você se torna alguém que pode surfar essas ondas, não ser afogado por elas. Carl Jung disse certa vez: "Eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que escolho me tornar." Suas emoções podem moldar sua experiência, mas não precisam moldar sua identidade. Quando você se desapega emocionalmente, muda de ser a vítima de seus sentimentos para ser o criador de suas respostas. Considere um momento de frustração. Você tem trabalhado duro e as coisas não estão indo como planejado. É fácil deixar a frustração aumentar, deixá-la se tornar raiva ou autopiedade e desabafar ou desistir. Mas e se naquele momento você desse um passo atrás? E se você observasse sua frustração, se permitisse senti-la, mas não a deixasse ditar suas ações? Você poderia então agir a partir de um lugar de calma, escolher sua resposta com cuidado e seguir em frente com clareza. É nesses momentos de independência emocional que você encontra seu verdadeiro poder. Você se torna mais forte, mais resiliente e mais focado. A energia que teria sido desperdiçada em reações impulsivas agora é canalizada para ações produtivas e conscientes. As emoções não precisam te controlar. Quando você se desapega, para de deixá-las ditar suas decisões. Você cria um espaço entre o sentimento e a reação. E nesse espaço, você encontra a liberdade de escolher como quer agir. Isso não é uma negação das emoções, mas uma compreensão mais profunda delas. Você reconhece o sentimento, o sente plenamente, mas não se deixa levar por ele. Você escolhe não reagir impulsivamente, mas responder de forma ponderada. E com o tempo, essa prática te fortalece. Constrói resiliência. Ajuda você a se recuperar mais rapidamente de contratempos e a se adaptar aos desafios com graça. Esse tipo de independência emocional não significa que a vida fica mais fácil ou que a dor, a frustração ou o medo desaparecem. Significa que quando esses momentos chegam, você tem a força para enfrentá-los com clareza, não com caos. Você não deixa suas emoções ditarem seu valor ou suas ações. Você não deixa o medo te paralisar. Você não deixa a raiva te levar a ações destrutivas. Em vez disso, você abraça o espectro completo das emoções da vida com a confiança de que pode navegá-lo. Você se torna o mestre de sua própria mente. É fácil se sentir sobrecarregado pelas emoções. Afinal, elas estão profundamente enraizadas em nós.
Fomos ensinados a sentir profundamente, a reagir rapidamente, a seguir nosso instinto. Mas há força em escolher um caminho diferente, o caminho da independência emocional. Não te torna menos humano, na verdade, te torna mais humano. Você não é definido por suas emoções. Você é quem escolhe como responder a elas. Você recupera seu poder, sua paz e sua resiliência. Da próxima vez que a vida te lançar um desafio, você não será arrastado pela corrente. Você ficará firme, fundamentado em sua independência emocional, navegando pela tempestade com a calma certeza de que você controla como responde. A independência emocional não é sobre perfeição, é sobre progresso. É sobre praticar a arte de observar suas emoções sem ser controlado por elas. E ao fazer isso, você cria um espaço para seu melhor eu emergir. Você se permite agir a partir de um lugar de clareza, não de caos. Você se torna mais forte, mais focado, mais resiliente. E mais importante, você se torna livre. Livre da tirania de suas próprias emoções, livre do medo de ser sobrecarregado, livre para ser a pessoa que você sempre foi destinado a ser. Quando você aprende a se desapegar emocionalmente, não deixa mais o mundo te controlar. Você se torna o mestre de seu próprio mundo emocional. E essa é a maior força que você pode possuir. A vida não te deve nada. Não promete estradas suaves ou caminhos fáceis. A verdade é que o mundo vai te jogar tudo o que puder. Os desafios virão, a dificuldade vai bater à sua porta, muitas vezes quando você menos espera. Mas a resiliência não é sobre evitar esses momentos difíceis, é sobre como você escolhe responder quando eles chegam. Não se trata de impedir que a vida te teste, trata-se de se tornar tão forte, tão centrado que nada pode te quebrar. Quando você se desapega da necessidade de conforto e controle, para de temer o que a vida pode te jogar. Em vez disso, começa a ficar de pé, sabendo que por mais duro que sejam os golpes, você não será derrotado. A resiliência vem de sua capacidade de dobrar sem quebrar. Não se trata do que acontece com você, trata-se de como você escolhe enfrentá-lo. A resiliência vem das escolhas que você faz diante da adversidade. Não se trata de negar a dor ou fingir que tudo está bem quando não está. Trata-se de escolher continuar mesmo quando a vida te puxa em direções diferentes. Trata-se de entender que sua força não é apenas algo com que você nasceu, é algo que você constrói todos os dias. Você constrói através da maneira como enfrenta a adversidade, da maneira como responde aos obstáculos e da maneira como se recusa a desistir. A maioria das pessoas vê a dificuldade como algo a evitar, algo a temer. E faz sentido, não é? Dor, perda, decepção. Essas coisas doem, nos fazem questionar nossas habilidades, nosso valor e até o significado de tudo pelo que trabalhamos. Mas quando você aceita que a dificuldade é inevitável, quando abraça a realidade de que a vida às vezes vai te derrubar, você começa a ver a dificuldade de forma diferente. Em vez de vê-la como algo destinado a te destruir, você começa a vê-la como algo que pode te tornar mais forte. Cada desafio é uma oportunidade para construir sua resiliência. Cada contratempo é uma chance de provar a si mesmo que você é capaz de superar mais do que jamais pensou possível. Essa mudança de perspectiva não acontece da noite para o dia. Leva tempo e prática. Mas quanto mais você pratica o desapego da necessidade de conforto e controle, mais resiliente você se torna. Você para de ser uma vítima de suas circunstâncias e começa a se tornar o arquiteto do seu próprio destino. Quando as coisas não vão como planejado, quando a vida te joga uma bola curva, você não mais desmorona. Você leva na esportiva, ajusta seu curso e continua avançando. Quanto mais você se desapega, mais percebe que não é definido por suas circunstâncias.
Você é definido por como responde a elas. Você é definido por sua capacidade de se elevar acima delas. A resiliência não é sobre fingir que tudo está bem quando não está. É sobre ser honesto consigo mesmo, sobre os desafios que enfrenta, enquanto também está determinado a continuar. Não importa quão difícil o caminho possa parecer. Quando você se desapega da necessidade de conforto e controle, para de depender de fatores externos para determinar seu estado emocional. Você para de precisar que tudo seja perfeito para se sentir em paz. Em vez disso, você encontra paz dentro de si mesmo, independentemente do que está acontecendo ao seu redor. E essa paz interior é o que te permite permanecer resiliente diante da adversidade. À medida que você começa a abraçar essa mentalidade, notará que não apenas é mais resiliente, mas também mais adaptável. A vida é imprevisível e o mundo nem sempre funciona da maneira que esperamos. Mas quanto mais resiliente você se torna, mais aprende a se adaptar ao que quer que venha. Você para de lutar contra a imprevisibilidade da vida e começa a se mover com ela. Você se torna alguém que pode enfrentar qualquer coisa com força, sabendo que tem a capacidade de se adaptar, crescer e superar. Um dos aspectos mais poderosos da resiliência é que ela ajuda a romper o ciclo de autodúvida e medo. Quando você não está constantemente tentando controlar tudo ao seu redor, começa a perceber que é capaz de lidar com o que quer que venha. Você para de se questionar e começa a confiar em sua capacidade de navegar por tempos difíceis. Com cada desafio superado, sua confiança cresce e você começa a se ver como alguém capaz, forte e inquebrável. A resiliência não é apenas sobre sobreviver a tempos difíceis, é sobre prosperar por causa deles. É sobre pegar tudo o que a vida te joga e usá-lo para construir uma versão mais forte e mais focada de si mesmo. É fácil deixar os contratempos te definirem, deixar a dificuldade te convencer de que você não é forte ou capaz o suficiente para lidar com o que está à frente. Mas é aí que a resiliência entra. Quando você se desapega da necessidade de conforto e controle, começa a ver os desafios não como obstáculos, mas como oportunidades. Oportunidades para testar seus limites, provar sua força e mostrar a si mesmo o quanto você pode suportar. E com cada desafio que você supera, você constrói a crença de que é capaz de qualquer coisa. A resiliência não é sobre evitar dor ou dificuldade, é sobre aprender a enfrentá-la de frente com coragem e determinação. A vida sempre vai te lançar desafios, mas o que você faz com esses desafios, como você responde a eles, isso é o que te define. A resiliência é a chave para se tornar a pessoa que você sempre foi destinado a ser. É a base do crescimento pessoal, da força e da coragem de continuar avançando, não importa o quê. Quando você para de ter medo da dificuldade, quando para de fugir do desconforto, você entra em seu verdadeiro poder. Você percebe que não importa o que o mundo te jogue, você não vai se quebrar. Você ficará de pé, se adaptará e continuará. Esse é o poder da resiliência. Não é apenas sobre sobreviver às tempestades da vida. É sobre usar essas tempestades para construir sua força interior. É sobre abraçar a adversidade, confiar em si mesmo para navegar por ela e se tornar mais forte com cada desafio que enfrenta. Quanto mais você pratica o desapego da necessidade de conforto e controle, mais percebe que é capaz de qualquer coisa. Você é o arquiteto do seu destino. E a resiliência é o alicerce sobre o qual você pode construir uma vida de força, poder e confiança inabalável. Em um mundo que constantemente nos empurra a ser sociais, a nos conectar, a estar rodeados de outros, a solidão é frequentemente mal compreendida. As pessoas têm medo de ficar sozinhas, como se fosse algo a ser evitado, algo que significa solidão ou inadequação.
Mas, na realidade, a solidão não é uma fraqueza, é poder. É nesses momentos silenciosos e solitários que temos a chance de realmente nos reconectar com nós mesmos, longe das distrações e do ruído do mundo. A solidão oferece um espaço para refletir, pensar, ouvir nossos próprios pensamentos claramente sem influências externas os abafando. Quando aprendemos a abraçar a solidão, a estar contentes com nossa própria companhia, percebemos algo profundo. Não precisamos dos outros para nos completar. Nos tornamos completos dentro de nós mesmos, e nessa plenitude encontramos clareza, força e propósito que não podem ser encontrados no agito e na agitação da vida social. É na solidão que começamos a entender nossa verdadeira natureza, sem a influência dos outros, sem a pressão de nos conformar com as expectativas da sociedade. Quando estamos sozinhos, somos forçados a nos confrontar. E ao nos confrontar, encontramos a oportunidade de crescimento. A solidão não é um lugar de fraqueza ou vazio. É um lugar de profunda autodescoberta e força. Frequentemente pensamos que precisamos dos outros para nos sentirmos validados ou realizados. É fácil sentir que estar sozinho é um sinal de fracasso ou solidão. Mas, na realidade, o oposto é verdadeiro. A capacidade de estar sozinho, sem se sentir solitário, é um sinal de maturidade emocional e força interior. Quando você aprende a desfrutar da sua própria companhia, a estar em paz com quem você é, em sua própria pele, você desbloqueia uma liberdade que a maioria das pessoas nunca experimenta. Você para de depender de validação externa e começa a perceber que seu valor não está ligado às opiniões ou presença dos outros. Você é completo em si mesmo. Quanto mais você abraça a solidão, mais percebe que você é seu melhor companheiro. Você aprende a confiar em si mesmo, a encontrar alegria em seus próprios pensamentos e a cultivar um senso mais profundo de paz que não depende de mais ninguém. A solidão não é apenas sobre estar sozinho, é sobre estar em paz com essa solidão. É sobre remover o ruído, tanto externo quanto interno, e criar espaço para que seu verdadeiro eu emerja. Vivemos em um mundo que está constantemente exigindo nossa atenção, seja através das mídias sociais, do trabalho ou das expectativas dos outros. O ruído é implacável, mas na solidão você pode silenciar esse ruído e focar no que verdadeiramente importa: sua própria mente, seu próprio coração, seu próprio caminho. No silêncio, você pode ouvir sua própria voz claramente. E é ao ouvir essa voz que você descobre seu propósito, sua direção e sua força. No começo, estar sozinho pode parecer desconfortável. Não estamos acostumados a isso. Fomos ensinados desde jovens que ser social é a chave para a felicidade, que precisamos dos outros para preencher o vazio. Mas a solidão nos ensina que o vazio não existe. É uma construção que criamos. Quando nos permitimos sentar com nossos pensamentos sem correr para preencher o silêncio com distrações ou a companhia dos outros, percebemos que somos suficientes como somos. Não precisamos de mais ninguém para nos completar. Somos completos dentro de nós mesmos e nessa percepção encontramos um senso de paz que transcende a constante necessidade de validação ou aprovação dos outros. Na solidão, também encontramos clareza. Com que frequência passamos pela vida tão envolvidos no ruído de nossas rotinas diárias, nas exigências dos outros e no caos do mundo exterior que perdemos de vista o que verdadeiramente queremos. Na solidão de nossos próprios pensamentos, podemos nos reconectar com nossos objetivos, desejos e valores. Podemos reavaliar onde estamos na vida e para onde queremos ir. A solidão é o espaço onde podemos nos fazer as perguntas difíceis e confrontar as respostas sem distração ou medo. É nesse espaço que encontramos a clareza para tomar melhores decisões,
nos realinhar com nosso propósito e seguir em frente com confiança. A solidão também constrói resiliência. Quando aprendemos a ficar sozinhos, aprendemos a ficar nos nossos próprios pés. Paramos de depender dos outros para nosso senso de segurança e, em vez disso, cultivamos nossa própria força interior. Quanto mais tempo passamos na solidão, mais percebemos que podemos lidar com o que quer que a vida nos jogue. Nos tornamos menos dependentes das circunstâncias externas e mais enraizados em nossa própria capacidade de navegar pelos desafios da vida. Na solidão, aprendemos que somos capazes, fortes e resilientes. Nos tornamos nossa própria fonte de apoio e, ao fazer isso, nos tornamos inabaláveis diante da adversidade. Isso não significa que devemos nos isolar do mundo ou rejeitar relacionamentos significativos. Simplesmente significa que precisamos encontrar um equilíbrio entre conexão com os outros e conexão conosco mesmos. Precisamos priorizar tempo sozinhos para recarregar, refletir e crescer. Quando abraçamos a solidão, aprendemos a cultivar um relacionamento mais profundo conosco mesmos, o que, por sua vez, fortalece nossos relacionamentos com os outros. Nos tornamos mais presentes, mais focados e mais emocionalmente disponíveis, porque não estamos mais buscando validação dos outros para preencher o vazio que fomos ensinados a temer. Abraçar a solidão é uma prática de silenciar o ruído, de estar presente consigo mesmo e de aprender a confiar em sua própria força e sabedoria. É uma prática de deixar ir o medo da solidão e encontrar paz em estar sozinho com seus pensamentos. Quando você abraça a solidão, percebe que a maior fonte de realização e força não é encontrada em circunstâncias externas, mas na profundidade de sua própria mente e coração. É nesses momentos quietos, quando você está sozinho, que você se reconecta com sua verdadeira essência e descobre o poder que existe dentro de você. Então, da próxima vez que você se sentir sobrecarregado pelo ruído do mundo, dê um passo atrás. Abrace o silêncio, deixe ir o medo de estar sozinho e se permita o tempo e o espaço para se reconectar consigo mesmo. Nessa solidão, você encontrará a clareza, a força e o propósito que estava buscando. Você perceberá que é suficiente exatamente como é e que em sua solidão você não está solitário, você está poderoso. No mundo de hoje, as distrações estão em todo lugar. Desde o zumbido constante das notificações até a pressão interminável de se encaixar, é fácil se perder no ruído. Somos bombardeados com tantas coisas, opiniões, tendências, expectativas, que pode parecer quase impossível descobrir o que realmente importa. Perseguimos o que é popular, o que os outros acham que deveríamos querer, enquanto perdemos de vista o que realmente nos traz verdadeira realização. Mas quando você se desapega de tudo que não te serve, algo incrível acontece. As distrações começam a desaparecer e você fica com clareza. O que antes estava nublado torna-se claro. Você começa a ver o que verdadeiramente importa: sua mente, suas ações, seu propósito. O ruído do mundo não mais abafa sua voz interior. Você pode se ouvir novamente. E é nesse silêncio, nessa quietude, que você redescobre o que verdadeiramente te realiza. Quando você começa a descascar as camadas de distração, os desejos superficiais, as buscas vazias, as coisas que você pensava que te fariam feliz, começa a se ver mais claramente. Você começa a se reconectar com seus próprios valores, seus próprios objetivos e seu próprio propósito. O ruído que antes te consumia torna-se nada mais que um ruído de fundo, não mais capaz de afogar a voz que te diz o que é importante. É fácil se perder na corrida dos ratos, sempre perseguindo a próxima coisa, sempre pensando que a felicidade está um pouco mais à frente. A sociedade nos diz que precisamos de mais dinheiro, mais sucesso,
mais reconhecimento. Mas quando você para e dá um passo atrás, percebe que nenhuma dessas coisas jamais trará realização duradoura. A verdadeira realização vem de dentro. Vem de viver uma vida alinhada com seus valores e seu propósito, não uma movida pelas expectativas ou exigências dos outros. Quando você se desapega da necessidade de validação externa, dá a si mesmo a liberdade de focar no que verdadeiramente te eleva. É aqui que entra o poder do discernimento. O discernimento é a capacidade de reconhecer o que é verdadeiramente valioso e merece seu tempo, energia e atenção. Trata-se de fazer escolhas conscientes para focar no que te traz crescimento, paz e significado. Sem discernimento, é fácil desperdiçar sua vida perseguindo coisas que não importam, prazeres temporários, conquistas superficiais ou a aprovação dos outros. Mas quando você começa a se desapegar, para de desperdiçar tempo em coisas que não servem ao seu propósito. Você começa a investir no que verdadeiramente contribui para seu bem-estar e crescimento pessoal. Você começa a alinhar suas ações com seus valores e, ao fazer isso, cria uma vida que é intencional e realizadora. Quanto mais você se desapega do ruído, mais começa a ver o que é essencial. Você percebe que a felicidade não vem de acumular mais coisas ou agradar mais pessoas. Vem de dentro, vem de viver autenticamente, de ser fiel a quem você é e de fazer escolhas que refletem seu verdadeiro eu. Os desejos superficiais que antes pareciam tão importantes começam a perder sua influência sobre você. Você para de perseguir as promessas vazias do mundo e começa a focar no que realmente importa: seus relacionamentos, seu crescimento, seu senso de propósito. E ao fazer isso, começa a criar uma vida profundamente realizadora, uma vida que é verdadeiramente sua. Um dos maiores presentes do desapego é a capacidade de focar. Em um mundo cheio de distrações, é fácil se sentir sobrecarregado por todas as coisas que exigem sua atenção. Mas, quando você se desapega de tudo que não te serve, cria espaço para o foco. Você para de se espalhar tentando agradar a todos ou atender a todas as expectativas. Em vez disso, pode se concentrar no que é verdadeiramente importante. Você se torna mais intencional com seu tempo e energia, e ao fazer isso, realiza mais do que importa. Você começa a investir nas coisas que verdadeiramente te elevarão, em vez de desperdiçar tempo em coisas que apenas te drenam. Esse processo de discernir o que importa nem sempre é fácil. Requer que você faça uma análise honesta de sua vida, de suas escolhas e das coisas às quais tem dedicado seu tempo e energia. Elas estão te ajudando a crescer? Estão te aproximando de seus objetivos? Ou são apenas distrações? Em alguns casos, você pode ter que deixar ir coisas que antes pensava serem importantes, relacionamentos, empregos, ou até hábitos que não mais servem ao seu propósito mais elevado. Isso pode ser um processo difícil, mas também é incrivelmente libertador. À medida que você elimina o desnecessário, cria espaço para o significativo. E à medida que foca no que verdadeiramente importa, começa a construir uma vida alinhada com seus valores e sua visão para o futuro. O poder do desapego não é sobre escapar do mundo. É sobre se engajar com o mundo de uma maneira mais consciente e intencional. Trata-se de recuperar seu poder e escolher em que você quer investir seu tempo e energia. Trata-se de entender que nem tudo merece sua atenção e que a verdadeira realização vem de focar no que está alinhado com seu propósito. Quando você vive com discernimento, para de ser reativo às exigências do mundo. Em vez disso, você se torna proativo na criação de uma vida que reflete quem você verdadeiramente é. Você para de deixar as circunstâncias externas ditarem seu estado emocional e começa a viver a partir de um lugar de força e clareza internas.
À medida que você abraça essa prática de desapego e discernimento, descobrirá que sua vida se torna mais significativa, mais intencional e mais alinhada com seu verdadeiro eu. Você para de perseguir conquistas vazias e começa a investir no que verdadeiramente te traz alegria e realização. Você construirá relacionamentos mais profundos e mais autênticos e criará uma vida que reflete seus valores e suas paixões. No final, não se trata de ter mais. Trata-se de ter o que verdadeiramente importa. E é aí que reside a verdadeira realização. Então, da próxima vez que você se encontrar preso nas distrações da vida, dê um passo atrás. Pergunte a si mesmo o que verdadeiramente importa, o que merece meu tempo, minha energia e minha atenção. Desapegue do ruído e foque no que te traz verdadeira realização. Ao fazer isso, começará a ver que as coisas que verdadeiramente importam sempre estiveram ao seu alcance. Não se trata de ter mais, trata-se de ter o que é essencial. E nisso, você encontrará uma vida de propósito, paz e verdadeira realização. O fracasso é inevitável. Não é uma questão de se você vai falhar, mas de quando. Ninguém passa pela vida sem enfrentar contratempos, erros ou decepções. E para muitos de nós, o fracasso é uma das experiências mais aterrorizantes que podemos enfrentar. Passamos tanto tempo tentando evitá-lo, temendo que um erro nos defina para sempre. Mas aqui está a verdade: o fracasso não te define. O que te define é como você responde a ele. É a maneira como você se levanta depois de cair, as lições que você aprende ao longo do caminho e a resiliência que você constrói com cada fracasso. Quando você se desapega do medo do fracasso, liberta-se de seu controle. Você para de ver o fracasso como algo a evitar a todo custo e começa a vê-lo pelo que realmente é, uma oportunidade de aprender, crescer e se tornar melhor. Nesse processo, o fracasso não mais te possui. Você é livre para falhar, aprender e se levantar novamente, mais forte e mais capaz do que antes. O fracasso é apenas um evento, um momento no tempo. É o que acontece depois, como respondemos a ele, que determina quem somos e quem nos tornaremos. Quando permitimos que o fracasso nos defina, ficamos presos por ele. Deixamos que ele molde nossa identidade e nosso senso de valor. Mas quando nos desapegamos desse medo, quando paramos de deixar o fracasso nos controlar, recuperamos o poder de escolher nossa resposta. Podemos usar o fracasso como um trampolim, uma chance de crescer mais forte e mais sábio com cada contratempo. A chave para superar o fracasso não está em evitá-lo. Está em abraçá-lo, aprender com ele e seguir em frente. Pense na última vez que você falhou. Pode ter sido um grande fracasso ou algo pequeno, mas provavelmente pareceu que o mundo estava desabando. Naquele momento, é fácil ser consumido pelo medo, vergonha ou arrependimento. Podemos querer nos esconder, fingir que nunca aconteceu ou desistir completamente. Mas esses sentimentos, por mais intensos que sejam, não duram para sempre. Na verdade, muitas vezes são os catalisadores para o crescimento. Quando você se desapega do medo do fracasso, dá a si mesmo o espaço para processar essas emoções sem deixá-las ditar suas ações. Você aprende a olhar para o fracasso objetivamente, a vê-lo não como um ponto final, mas como parte da jornada. E nessa perspectiva, você começa a entender que o fracasso não é o inimigo. É simplesmente feedback. São informações que te dizem o que não funciona para que você possa tentar uma abordagem diferente, aprender algo novo e continuar avançando. O medo do fracasso, muitas vezes, nos mantém presos, nos faz hesitar, questionar a nós mesmos e procrastinar em assumir riscos. Mas a verdade é que a única maneira de ter sucesso é falhar. É através do fracasso que aprendemos, nos adaptamos e melhoramos.
Toda pessoa bem-sucedida enfrentou inúmeros fracassos antes de alcançar seus objetivos. O que os diferencia é a capacidade de continuar, aprender com seus erros e se levantar cada vez que caem. O medo do fracasso apenas nos impede de realizar nosso potencial. Mas quando aprendemos a nos desapegar desse medo, quando paramos de ver o fracasso como algo a ser temido e, em vez disso, o vemos como uma parte natural do processo, desbloqueamos a liberdade de assumir riscos, cometer erros e crescer. Quando você se desapega do medo do fracasso, para de permitir que ele te paralise. Você para de ver o fracasso como algo que te define e, em vez disso, começa a vê-lo como algo que te refina. Não se trata de ser perfeito ou evitar erros. Trata-se de usar cada fracasso como uma lição que te torna mais forte e mais capaz. Quanto mais você abraça essa mentalidade, mais resiliente você se torna. Você começa a abordar a vida com um senso de confiança, sabendo que mesmo quando falha, vai se levantar novamente. Cada fracasso torna-se um trampolim, cada contratempo uma lição valiosa. E com cada lição aprendida, você se torna mais capaz de enfrentar o que quer que venha. Isso não significa que o fracasso é fácil ou indolor. É natural se sentir desanimado quando as coisas não vão como planejado. É natural se sentir frustrado ou chateado. Mas a chave é não deixar esses sentimentos te manter para baixo. Quando você se desapega do fracasso, dá a si mesmo permissão para sentir essas emoções sem deixá-las te controlar. Você reconhece a decepção, mas não a deixa definir seu futuro. Você a deixa passar e segue em frente. Você não reside nos seus fracassos ou os deixa se tornar sua história. Em vez disso, você os transforma em combustível para o crescimento. É nos momentos de fracasso que realmente nos conhecemos. Aprendemos sobre nossos pontos fortes e fracos, sobre nossa perseverança e nossa capacidade de nos adaptar. O fracasso nos ensina humildade, paciência e resiliência. Ele nos mostra que o sucesso não é apenas sobre acertar tudo. É sobre aprender com os erros, ajustar nosso curso e tentar novamente. Sem fracasso, não há crescimento. E quanto mais abraçamos isso, mais podemos verdadeiramente ter sucesso, não apenas em nossas carreiras ou objetivos, mas na vida. O medo do fracasso frequentemente vem de um lugar de perfeccionismo. O desejo de acertar tudo, de evitar erros a todo custo, mas a perfeição não existe e sua busca só leva à frustração e à autodúvida. Desapegar da necessidade de ser perfeito permite que você abrace o fracasso como uma parte natural e necessária do crescimento. Isso te liberta para assumir riscos, tentar coisas novas e cometer erros sem temer que isso te arruine. O perfeccionismo nos mantém presos em um ciclo de ansiedade e autocrítica. Mas quando deixamos de lado essa necessidade de perfeição, nos damos a liberdade de falhar e, mais importante, a liberdade de aprender e melhorar. No final, a arte de se desapegar do fracasso é sobre mudar nossa perspectiva sobre ele. Não se trata de evitar o fracasso. Trata-se de aprender a se levantar mais forte cada vez que caímos. Trata-se de entender que o fracasso não é um ponto final, mas parte do processo. Quando você se desapega do medo do fracasso, liberta-se das limitações que ele coloca sobre você. Você para de deixar o fracasso definir seu valor e começa a usá-lo como uma ferramenta para alimentar seu crescimento. Com cada contratempo, você se torna mais resiliente, mais capaz e mais confiante. E isso em si é o verdadeiro poder do fracasso. É o poder de se transformar, se adaptar e se levantar novamente, mais forte do que nunca. A liberdade é algo que todos buscamos. No entanto, muitos de nós não entendemos completamente o que isso significa. Frequentemente pensamos na liberdade como ter tudo do nosso jeito,
ter controle sobre todos os aspectos de nossas vidas, ser capaz de dobrar o mundo à nossa vontade. Mas a verdade é que a verdadeira liberdade não é sobre controle. É sobre deixar ir a necessidade de controlar tudo. Quando você para de perseguir a ilusão de controle, começa a experimentar uma liberdade que vai mais fundo do que qualquer coisa externa. A liberdade não é sobre ter sua vida se desenrolando exatamente como você espera. É sobre estar em paz com o que quer que venha. É sobre saber que não importa o que aconteça, você tem o poder de se adaptar, crescer e continuar avançando. E nesse poder, você encontra a verdadeira liberdade. Aceitar-se plenamente significa deixar ir a necessidade de validação dos outros. Parar de tentar controlar cada resultado e abraçar a vida como ela vem. Você para de ser escravo das circunstâncias, das expectativas externas ou da pressão constante para ser algo que você não é. Em vez disso, começa a viver nos seus próprios termos. Você aprende a confiar em si mesmo, a estar em paz com a incerteza e a saber que é capaz de lidar com o que quer que a vida te jogue. No mundo moderno, somos ensinados a perseguir o controle, de nossas carreiras a nossos relacionamentos, até a imagem que projetamos para os outros. Muitas vezes nos dizem que precisamos gerenciar tudo, às vezes ao ponto de nos perdermos no processo. Mas quanto mais perseguimos o controle, mais nos tornamos escravos dele. Nos esgotamos tentando microgerenciar cada detalhe de nossas vidas, acreditando que se apenas acertarmos tudo, encontraremos felicidade e paz. Mas a verdadeira liberdade não vem do controle, vem da aceitação. Aceitação de nós mesmos, das coisas que não podemos mudar e das incógnitas que estão à frente. No momento em que paramos de lutar contra a vida, começamos a experimentar um tipo de liberdade que não depende de circunstâncias perfeitas ou de um resultado fixo. É liberdade da ansiedade, da autodúvida e da necessidade de aprovação externa. Quando você se desapega da necessidade de controle, para de viver em reação à vida. Você para de estar à mercê do que está acontecendo ao seu redor e começa a viver intencionalmente, fundamentado em seus próprios valores e propósito. Isso não significa que a vida sempre será fácil ou que as coisas sempre vão do seu jeito. A vida vai te lançar desafios, mudanças inesperadas vão acontecer e às vezes as coisas não vão sair como planejado. Mas quando você para de se agarrar ao controle, começa a encontrar paz em meio a tudo isso. Você para de resistir ao fluxo natural da vida e, em vez disso, se move com ela. Você se adapta, você cresce, você continua avançando. E isso em si é liberdade. A liberdade de viver plenamente, não importa o quê. Um dos aspectos mais poderosos da verdadeira liberdade é a capacidade de se adaptar. A vida está cheia de imprevisibilidade, e quanto mais tentamos controlá-la, mais frustrados ficamos quando as coisas não vão do nosso jeito. Mas quando você abraça a ideia de que não pode controlar tudo, começa a ver a vida de forma diferente. Você percebe que seu verdadeiro poder não está em controlar o mundo externo. Está em sua capacidade de se adaptar ao que acontece. Você aprende que, não importa o que a vida te jogue, você tem a força para navegar por isso, encontrar soluções e continuar. Essa adaptabilidade é a pedra angular da liberdade. Quanto mais você aceita que a vida está em constante mudança, mais se liberta da pressão de controlá-la. É aqui que entra a verdadeira paz. Quando você para de perseguir o controle, para de se preocupar com os e se e os como deveriam ser. Você para de ter medo do que pode dar errado, porque confia em sua capacidade de lidar com o que quer que venha. Esse senso de paz interior é o que te permite viver livremente. Você não mais vive com medo do desconhecido ou do fracasso. Em vez disso,
Você abraça a vida com um senso de curiosidade, sabendo que cada experiência, boa ou ruim, é uma chance de aprender e crescer. Você fica menos preocupado com o resultado e mais focado na jornada. Você confia que não importa o que aconteça, poderá lidar com isso. Quando você vive a partir de um lugar de paz interior e aceitação, para de ser escravo das expectativas dos outros. Tanto de nossas vidas são moldadas pelo que os outros pensam de nós, o que querem de nós ou o que esperam que façamos. Mas quando você se liberta dessa necessidade de validação externa, começa a viver nos seus próprios termos. Você para de buscar a aprovação dos outros e começa a tomar decisões com base no que é melhor para você. Essa é a forma definitiva de liberdade. A capacidade de viver autenticamente sem se preocupar com como você é percebido ou o que os outros esperam de você. Você é livre para seguir seu próprio caminho, perseguir seus próprios sonhos e fazer escolhas que refletem quem você verdadeiramente é. Essa liberdade não significa que você se torna indiferente ou se desapega do mundo. Muito pelo contrário, significa que você se engaja com a vida nos seus próprios termos. Você para de ser reativo e começa a ser proativo. Você assume a responsabilidade por sua própria felicidade, por seu próprio crescimento e por seu próprio sucesso. Você para de esperar que as coisas se encaixem e começa a criar a vida que quer, sabendo que tem o poder de moldar seu próprio futuro. Você para de ser um participante passivo em sua própria vida e se torna o arquiteto ativo de seu destino. E nisso, você encontra um profundo senso de satisfação e realização que vem de viver de forma autêntica e intencional. A liberdade também é sobre deixar ir a ideia de que você precisa ser perfeito. Tantos de nós estamos presos pelo medo do fracasso ou pelo desejo de acertar tudo. Pensamos que precisamos controlar todos os aspectos de nossas vidas para evitar erros ou deficiências. Mas a verdadeira liberdade vem quando deixamos ir esse medo. Vem quando aceitamos que somos imperfeitos, que vamos cometer erros e que está tudo bem. A vida não é sobre perfeição, é sobre crescimento. Quando você para de temer o fracasso e começa a abraçá-lo como parte do processo, abre-se para a liberdade da possibilidade. Você percebe que cada erro é uma lição, cada fracasso uma chance de melhorar. E com essa mentalidade, não há limite para o que você pode alcançar. Em última análise, criar uma vida de liberdade é sobre mudar sua perspectiva. Trata-se de perceber que você é quem determina seu caminho. Trata-se de escolher viver para si mesmo, não para os outros ou para expectativas externas. Quando você para de perseguir o controle, para de ser refém da imprevisibilidade da vida, você a abraça. E ao fazer isso, abre a porta para um tipo mais profundo de liberdade. A liberdade de viver plenamente, autenticamente e nos seus próprios termos. Essa é a liberdade que traz paz, que traz alegria e que traz realização. E uma vez que você entende isso, nunca mais se sentirá controlado pela vida. Você será quem controla como responde a ela. Em um mundo que constantemente nos puxa em todas as direções, a ideia de desapego é frequentemente mal compreendida. Tendemos a pensar no desapego como uma rejeição do mundo, como se voltar as costas para as coisas que importam. Mas na realidade, o desapego não é sobre rejeitar a vida. É sobre se libertar de seu controle. É sobre ganhar controle sobre sua mente, suas emoções e suas respostas. Quando você se desapega, para de estar à mercê da imprevisibilidade da vida. O caos do mundo não tem mais o poder de te controlar. Você se torna intocável, inabalado e inquebrável. Não importa o que aconteça ao seu redor, você permanece firme. O poder do desapego reside nisso. Você para de ser uma vítima das circunstâncias e, em vez disso, se torna o mestre do seu próprio destino.
Carl Jung disse certa vez: sua visão ficará clara apenas quando você puder olhar para o seu próprio coração. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Esse insight fala diretamente ao poder do desapego. Não se trata de recuar do mundo. Trata-se de olhar para dentro de si mesmo para encontrar a força e a clareza necessárias para navegar pelo caos externo. Quando você se desapega das distrações externas, se conecta mais profundamente com seu mundo interior. E nessa conexão, você encontra o poder de permanecer intocável pelas tempestades da vida. Você se torna a calma no centro do caos. Vivemos em um mundo que prospera em constante mudança, imprevisibilidade e pressões externas. O mundo ao nosso redor está sempre mudando e é fácil sentir como se estivéssemos constantemente sendo arrastados por forças além do nosso controle. Seja a pressão das expectativas sociais, a imprevisibilidade da economia ou a montanha-russa emocional dos relacionamentos pessoais, a vida muitas vezes parece que está acontecendo com a gente. Mas quando você aprende a se desapegar, para de sentir que está sendo jogado por essas forças externas. Você percebe que não importa quão imprevisível a vida se torne, você tem a capacidade de controlar como responde. E esse é o poder do desapego. Não se trata de ignorar a realidade, trata-se de escolher como se engajar com ela. Quando você se desapega, para de reagir à vida com medo, frustração ou impotência. Em vez disso, enfrenta cada desafio com uma mente calma e clara, sabendo que está no controle de suas próprias respostas. Quanto mais você pratica o desapego, mais começa a perceber que nada fora de você tem o poder de controlar seu estado emocional. Quando você para de depender de validação externa, aprovação ou resultados para definir seu senso de valor, você se liberta. Você não está mais sujeito aos caprichos dos outros. Você não mais sente a necessidade de buscar a aprovação de pessoas ou circunstâncias para se sentir bem consigo mesmo. Em vez disso, deriva seu senso de força e valor de dentro. Essa é a verdadeira essência do poder. A capacidade de permanecer inabalado pelo mundo externo, de permanecer fundamentado em quem você é, independentemente do que está acontecendo ao seu redor. Essa capacidade de permanecer intocável é a chave para dominar seu próprio destino. A vida sempre vai te lançar desafios. Haverá contratempos, decepções e obstáculos ao longo do caminho. Mas quanto mais você se desapega da necessidade de controle, menos esses desafios terão o poder de te desviar do curso. Você para de ver os obstáculos como bloqueios e começa a vê-los como oportunidades de crescer. Você percebe que não importa o que aconteça, tem o poder de se adaptar, ajustar e continuar avançando. Você se torna como uma árvore na tempestade, ficando alto, forte e inquebrável. Não importa quão feroz seja o vento, você se torna intocável, não porque o mundo para de ser caótico, mas porque você para de permitir que ele controle seu estado de espírito. O desapego não significa que você para de se importar com a vida ou com as pessoas nela. Pelo contrário, significa que você se importa profundamente, mas entende que seu bem-estar emocional não depende de nada fora de você. Trata-se de aprender a amar sem apego, a trabalhar sem expectativa e a dar sem necessidade. Quando você se desapega, para de depender dos outros para sua felicidade. Você para de depender de circunstâncias externas para definir sua paz. Em vez disso, você encontra paz dentro de si mesmo. E essa paz se torna seu escudo contra os inevitáveis desafios da vida. No processo de desapego, você começa a criar sua própria liberdade. Quanto mais você se desapega da necessidade de controle, mais percebe que tem o poder de moldar sua própria vida. Você não mais vive em reação ao mundo. Você vive com intenção.
Você para de viver pelas regras ou padrões de outras pessoas e começa a viver pelos seus próprios. Você toma decisões baseadas no que é certo para você, não no que os outros esperam ou no que o mundo diz que você deve fazer. Você se torna o autor de sua própria história, não mais um participante passivo em sua própria vida. A liberdade que vem com o desapego é libertadora. É a liberdade de ser você mesmo, de viver de acordo com seus próprios valores e de fazer escolhas que se alinham com seu verdadeiro propósito. Quando você para de perseguir a aprovação ou a ilusão de controle, percebe que já é livre. Você é livre do medo do fracasso, livre da pressão de se conformar, livre da necessidade de controlar todos os aspectos de sua vida. Você para de viver com medo do que pode dar errado e, em vez disso, abraça a incerteza da vida com confiança e força. Quanto mais você se desapega, mais forte você se torna. Você para de ser uma vítima das circunstâncias da vida e, em vez disso, assume o controle de sua própria jornada. Você se torna alguém que é inabalável, não importa quais desafios surjam. Esse é o verdadeiro significado de resiliência. Não apenas se recuperar dos contratempos, mas permanecer firme diante deles. Quando você se desapega, para de deixar o caos da vida ditar seu estado emocional. Você encontra a calma dentro da tempestade. E nessa calma, você encontra seu poder. Tornar-se intocável não significa se desapegar completamente do mundo. Significa se tornar intocável às coisas que costumavam te controlar. O medo, as dúvidas, a necessidade de validação. Você para de viver em reação à vida e começa a viver intencionalmente, com clareza e propósito. Você para de permitir que o mundo externo dite seu estado emocional e começa a assumir o controle de sua própria mente, de suas próprias respostas e de seu próprio destino. Nesse estado de desapego, você se torna uma força a ser reconhecida. Não importa o que a vida te jogue, você permanece fundamentado, confiante e inabalado. Você percebe que não precisa controlar o mundo ao seu redor para encontrar paz. Você simplesmente precisa controlar como responde a ele. O mundo sempre será caótico, mas seu mundo interior não precisa ser. Quando você domina seu mundo interior, torna-se intocável. Você se torna uma força da natureza capaz de resistir a qualquer tempestade com graça e força. E esse é o verdadeiro poder do desapego, o poder de viver nos seus próprios termos, livre do controle do mundo. Lembre-se, o verdadeiro poder está dentro de você, não em controlar o mundo, mas em dominar como você responde a ele. Desapegue do que não mais te serve e abrace a liberdade de viver nos seus próprios termos. O mundo sempre vai te lançar desafios, mas quando você fica firme em sua própria força, nada pode te quebrar. Desapegue do que não mais te serve e abrace a liberdade de viver nos seus próprios termos. O mundo sempre vai te lançar desafios, mas quando você fica firme em sua própria força, nada pode te quebrar. Obrigado por assistir e inscreva-se neste canal para mais sabedoria transformadora. Até a próxima. Permaneça estoico, permaneça forte e permaneça aberto a milagres.